Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu desejo um dia abençoado aí na sua semana. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 5 do livro de Gálatas, ok? Lembrando que a versão da minha Bíblia é a NVI, e aí tem várias versões, mas essa é uma versão muito fácil de ler, e é isso. Vamos orar e vamos começar a leitura do capítulo 5. Amém? Vamos lá. Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estar aqui na tua presença. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nesse momento para falar da tua palavra. Obrigada pelas tuas bênçãos, Pai. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça e favor sobre nós. Espírito Santo, que o Senhor toque o nosso coração, que você torne, que a nossa mente esteja cativa, nossa mente, nossos ouvidos estejam cativos da tua palavra, que você possa nos transformar através dessa palavra, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, Paizinho. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nos proteja, nos guarde e que o Senhor cada vez mais nos molde como vaso de barro nas mãos do oleiro, Paizinho. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos ler aqui o capítulo 5 de Gálatas. Começando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É para nós permanecermos firmes, porque Cristo, ele nos chamou para sermos livres, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Lembra que eu falei da circuncisão? Que os judeus, eles eram circuncisos, e aí os gentios que não eram judeus, eles eram incircuncisos. E na lei, é como se somente os judeus tivessem essa aliança com Deus por conta da circuncisão. E aí, quando Jesus veio, ele veio porque para libertar, e não tem mais isso, através da fé em Jesus Cristo, que faz com que nós nos tornamos livres. Então ele fala assim: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Então Cristo ter vindo nada serviu, né? 3. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que ainda continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aqui ele fala, né, que toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Antes de nós amarmos o nosso próximo, nós precisamos encontrar o nosso amor. E nós só iremos ficar preenchidos, nós só iremos estar completos e nos amar profundamente, e nos amar, entender quem nós somos, se nós
amarmos primeiro a Deus, se nós tivermos relacionamento com Deus. Muita gente fica falando sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Claro, é muito importante isso, mas você somente vai conseguir ter a sua identidade firme quando você conhecer a Deus, quando eu e você entendermos quem somos em Cristo Jesus, quando tivermos a nossa identidade de filhos e filhas de Deus firmes, quando nós estivermos completos com nós mesmos, aí sim nós iremos amar o nosso próximo, porque não tem como nesse mandamento fala assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Como que você vai amar o seu próximo se você nem se ama? E como que a gente consegue se amar, entender e conhecer a Deus, e entender o sacrifício de Cristo, que ele veio para nos salvar e nos libertar? Assim nós conseguimos nos amar, nós conseguimos nos perdoar também, né? Então nós precisamos amar o nosso próximo. E aí ele fala: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá bom? Continuando no 16, na vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo de que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui fala para a gente viver pelo Espírito, né? Se a gente, na verdade, o que nos guia é o que mais nós alimentamos. Se nós mais alimentamos a carne que vai nos guiar. Se nós alimentamos mais o Espírito que vai nos guiar, é o que vai nos dominar. Então nós precisamos o quê? Fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Uma dessas maneiras que eu uso muito, que eu faço, é a questão do jejum. O jejum, ele enfraquece a carne e fortalece o espírito, para que nós possamos continuar perseverando e cada vez mais buscar alimentar as coisas do espírito e buscar cada vez mais as coisas do céu, ok? Continuando aqui. Ora, as obras da carne são manifestas. Ora, quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Então, aqui são as obras da carne. Quais são essas obras da carne? A gente acabou de ver aqui. Então, muita gente fala assim: ah, eu sou cristã, aí vive em se embriagando, aí vive na imoralidade sexual, fazendo sexo fora do casamento, aí vive na impureza, na libertinagem, vive idolatrando os santos, não somente santos, pessoas idolatrando casamento, idolatrando relacionamento, idolatrando mãe, pai, enfim, é uma idolatria também. Então, todas essas coisas produzidas pela carne aqui fala que não é pra gente fazer. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que buscar cada vez mais nos santificar, cada vez mais nos purificar, para que nós possamos viver do fruto do Espírito, que, continuando aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, aqui fala quais são os frutos do Espírito. Quando a gente tem o Espírito Santo na gente, quando nós temos Jesus em nós conseguimos produzir esse fruto do Espírito. Cada vez mais estamos agindo pelo Espírito, não pela carne. A gente consegue. Muitas das vezes até mesmo eu falo assim, nossa, eu não era paciente assim. Isso aqui é puro Espírito Santo. Espírito Santo me transformando, trazendo paciência, trazendo cada vez mais mansidão, domínio próprio. Muitas das vezes a gente acha, eu não consigo ficar 24 horas sem comer. Mas a gente acha que não consegue porque a gente não tem o domínio próprio. Quando a gente faz jejum tudo direitinho, eu recomendo você buscar no YouTube, buscar conhecer também. Quem sabe eu faço uma série de jejum e estude mais sobre isso para compartilhar aqui. Mas é preciso você não fazer assim à toa, tá? Do nada você simplesmente parar de comer por 24 horas. Não é isso. Mas às vezes, quando a gente faz, a gente acha que não tem, a nossa mente não pode, não consegue. E tudo é questão do domínio próprio. O jejum é você provar para você mesmo, provar para o seu corpo, para a sua carne, que você consegue sim. E nesse período você se alimenta do Espírito, da palavra de Deus. Então o domínio próprio é quando a gente está no trânsito, a gente quer xingar o abençoado que cruzou, que quase fechou você lá no cruzamento. Isso é o domínio próprio, a gente segurar, a gente ter paciência, ter mansidão. Todos esses frutos do Espírito aqui a gente consegue com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive em nós, ele está em nós. E cada vez mais você tem que pedir para o Espírito Santo trabalhar. Muitas das vezes a gente fala, eu sou irritadiço, eu sou ignorante, eu sou grossa e tudo mais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha isso em nós. E ele nos transforma. E aqui fala, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Então, se nós pertencemos a Cristo, nós temos que crucificar a carne, nós temos que crucificar os nossos desejos, cortar a questão de imoralidade sexual, questão que está incluso também a pornografia, masturbação, e várias outras coisas também que estão inclusas nisso, e a gente tem que crucificar a carne. Agora vamos dizer que eu e você, nós não somos humanos, nós não temos vontade? Sim, nós temos vontade, mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que nós consigamos permanecer fortes e nós não vamos ceder à carne, nós vamos continuar firmes no Espírito, com foco no nosso propósito, que é seguir Jesus Cristo e cada vez mais buscarmos ser mais parecidos com Jesus. Nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos. O Espírito Santo, ele vai continuar trabalhando, a obra do Senhor vai ser trabalhada aqui na nossa vida até a eternidade. Nós somos pecadores e cada vez mais nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos do perdão de Deus para que nós podemos continuar nessa caminhada cada vez mais em busca do alvo, que é Jesus Cristo, nos parecermos cada vez mais com Ele, crucificar a nossa carne e as nossas paixões e os nossos desejos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada, Senhor, por essa instrução, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Bíblia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fortaleça o nosso espírito, que cada vez mais eu e todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo possam andar pelo Espírito, que possam cada vez mais desenvolver o fruto do Espírito, que nós possamos cada vez mais sermos mansos, possamos ter o domínio próprio, ter mais paciência, ter mais paz, amabilidade, Pai. Eu declaro frutos do Espírito na vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor
possa transformar a minha e a vida de cada um aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nós te agradecemos e te damos glória, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Deus sobre toda essa terra. Toda a terra está cheia da sua glória, Pai. Nós te damos honra, nós te damos glória e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.